Paraíba do Sul nasce ao sul da Serra da Bocaina e da Mantiqueira, no estado de São Paulo, ocupando um bioma da Mata Atlântica. É na localidade de Atafona, em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, que o rio Paraíba do Sul tem o seu encontro com o Oceano Atlântico. Com uma área total de 55.300 km², sua bacia drena 24% das terras paulistas, 39% das terras fluminenses e 37% das mineiras. Ainda que localizado entre os maiores centros urbanos e industriais do país, abriga uma alta biodiversidade, mas infelizmente em situação de extrema ameaça. Esta bacia hidrográfica encontra-se totalmente descaracterizada de sua forma original. A sua degradação ambiental tem início no século XVII, quando se iniciou a devastação da mata para a implantação da cultura da cana-de-açúcar no Vale do Paraíba Paulista e em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. A deterioração foi intensificada no século XIX nas regiões do Alto e Médio Paraíba, com o ciclo econômico do café. A redução da cobertura vegetal do Vale do Paraíba do Sul acarretou o surgimento de problemas originados pela erosão dos morros, assoreamento de rios e perda da fertilidade do solo. Os morros, outrora repletos de pés de café, se transformaram em pastagens de gado bovino. Até a primeira metade do século XX, a atividade econômica da bacia se limitava à agropecuária. Mas a partir de 1940, a situação do rio Paraíba do Sul vem se agravando em função dos assentamentos urbanos, da atividade industrial e mineração, destruição das matas ciliares e do lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento, ameaçando diversas espécies aquáticas. De acordo com a Agência Nacional de Águas, uma das maiores fontes de poluição da bacia decorre do baixo percentual de tratamento dos esgotos coletados. Já em relação aos dejetos industriais lançados no rio Paraíba do Sul, mesmo estando as atividades industriais enquadradas na legislação ambiental, o monitoramento dos poluentes gerados pelas indústrias são ineficazes. Todos esses problemas acarretaram alteração do seu habitat. São aproximadamente 40 espécies ameaçadas de extinção, como peixes, lagostas, camarões de água doce, o cágado, entre outros animais. Estima-se que o rio Paraíba do Sul possuía cerca de 127 espécies de peixes, dos quais 115 nativas e 12 introduzidas. Das espécies nativas, 9 constam da lista oficial de espécies ameaçadas. No entanto, mesmo com todo esse quadro dramático, uma boa notícia. O rio Paraíba do Sul conta há alguns anos com o projeto Piabanha. Através de uma parceria de diversas instituições do governo e pesquisadores de algumas universidades, o projeto Piabanha tem como plano de ação a recuperação das espécies ameaçadas de extinção da bacia do rio Paraíba do Sul. O projeto Piabanha está instalado no município de Itaucara, no noroeste fluminense. A Luau TV foi até Itaucara conhecer melhor sobre essas ações e conversar com o biólogo Guilherme Souza, diretor técnico do projeto Piabanha. Guilherme, nós estamos aqui na primeira fase, né, do projeto Piabanha, que é a reprodução. Explica um pouquinho para a gente sobre esses tanques. Então,
Tudo começa com a passada de... Não, na verdade começa com a organização, né? Qual peixe nós vamos reproduzir, né? E qual espécie e qual cruzamento nós vamos fazer, né? Nós trabalhamos com... O cruzamento é sempre com peixes oriundos de rios diferentes. O pai de um rio e a mãe de outro rio. Então, passamos a rede, escolhemos esses peixes, né? Os que estiverem mais aptos ao processo de reprodução. Trazemos para cá, acondicionamos os casais, um em cada tanque desse de concreto. Eles recebem 2 dosagens hormonais e depois de tantas horas após a segunda dosagem, eles liberam, a fêmea libera o ovócito e o macho libera o espermatozoide. Isso numa bandeja, né? Um segura o animal, faz uma massagem abdominal e o ovócito flui para dentro da bacia. Depois ocorre a inseminação, né, com os espermatozoides. E nós levamos o ovo, né? Espermatozoide e óvulo formam um ovo, né, para as incubadoras, que é a segunda fase. Agora, a gente não vai poder mostrar aqui, né? Porque vocês têm um dia certo para fazer esse processo. Sim, o processo sempre começa às segundas-feiras, né? Pegamos o peixe na segunda-feira, damos a primeira dosagem, na terça-feira a segunda dosagem e o animal, o peixe desova no período da tarde da terça-feira. E aí eclode na segunda etapa, 24 horas após. Vocês fazem isso toda semana? Toda semana, no período da reprodução, que vai de novembro até fevereiro. Guilherme, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse ambiente aqui que você chama de... Sala de incubação. Sala de incubação, né? Me explica todo esse processo aqui desse ambiente. Aqui é o segundo estágio, né, do processo de produção de espécies ameaçadas, de peixe, né? O primeiro estágio é a reprodução em si, né, onde nós induzimos o animal a reproduzir. E aí, uma vez com os ovos já fecundados, nós trazemos e acondicionamos eles nessas incubadoras aqui, onde existe um filtro, né, que após a eclosão as larvas não conseguem fugir daqui desse sistema. A água entra por baixo e sai por cima. Então isso simula o ovo dentro do rio, né, se desenvolvendo dentro do rio. Cilíndrica, né? Onde os ovos ficam na parte mais funda da incubadora, a água entra por baixo, faz com que os ovos fiquem se movendo e recebendo oxigênio. Sem oxigênio, os ovos, quer dizer, os embriões morrem, né, por falta de oxigênio. E conforme elas vão nascendo, né, isso em média 24 horas depois da fecundação, as larvas vão seguindo e não conseguem escapar porque tem um filtro, né? E a água já utilizada é descartada e volta para o açude, o tanque, né? E aqui nós já temos larvas de grumatã, o nome científico é Prochilodus rhymboides, com aproximadamente 3 dias de vida.
turumatã, uma das espécies ameaçadas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Né? Elas estão indo para o 3º dia de vida, né? E estão sendo incubadas aqui no laboratório do Projeto Piavani. Daqui a 30 dias elas estarão com aproximadamente 2 a 3 centímetros. Uma das preocupações da nossa instituição e do grupo a qual nós pertencemos é a conservação genética. Então, com o passar dos anos, né, as espécies, né, estão desaparecendo, estão diminuindo o tamanho populacional. Né? Isso devido à carga de esgoto lançada nos rios, a pesca predatória, o desmatamento, né, os acidentes, os grandes acidentes ecológicos, como o que aconteceu em 2010, quando caiu 8 mil litros de um produto altamente tóxico, que é o endosulfan. Com isso, as populações vão desaparecendo. Os poucos indivíduos que sobram começam a cruzar entre si, né? Parente cruzando com parente, que acaba se transformando num problema genético, né? Porque fica todo mundo muito parecido, né? Então, uma das preocupações é dentro do nosso banco genético, fazer cruzamentos direcionados com peixes oriundos de rios diferentes. Aqui vocês podem ver, por exemplo, essa reprodução foi feita com um casal de um rio, um peixe de um rio, né? Esse aqui é a sequência numérica desse peixe, porque os reprodutores eles possuem um chip, né, que o distingue dentro da população de reprodutores, com outro peixe de um outro rio. A ideia é você aumentar o vigor genético, a diferença genética desses peixes, aumentar essa bagagem, essa saúde genética, para quando soltar no rio, soltar um peixe melhor geneticamente. Quando eu falo geneticamente, não é que ele vai crescer mais ou crescer menos, é que ele tenha resguardado as suas características genéticas, né? Então a gente tem essa preocupação. Junto com a gente trabalha um geneticista que norteia todo esse trabalho de repovoamento, que é o professor Alexandre, da Universidade de Mogi das Cruzes. Alexandre Riosdorf, né? Que é um dos grandes colaboradores, dentre outros, né? Você sabe dizer, por exemplo, casal 1, essa numeração genética vem de que rios? Nesse caso aqui, né, não é do surubim, é da piabanha. Esse peixe aqui era um peixe do rio Itabapoana, que está na divisa entre Rio e São Paulo, entre Rio e Espírito Santo. Daqui até lá, em linha reta, são 180 quilômetros, com um peixe do rio Imbé, que daqui até lá, em direção oposta, tem 150 quilômetros. Na natureza, eles jamais vão se encontrar. Então, como isso aqui é um processo artificial de reprodução, né, a gente incorpora na geração F1, né, nos filhotes, características de peixes bem distantes. Então, teoricamente, essa filiação vai ter uma saúde genética melhor que os peixes que estão no ambiente natural, no caso, que eles vão ser soltos aqui na região de Itaucara, no Rio Paraíba do Sul. A ideia é que esses peixes, no futuro, que nós estamos soltando, venham a se encontrem as populações selvagens. E no momento de cruzamento, a bagagem genética desses peixes, que está, voltando a falar, está com uma saúde genética apurada, né, boa, passe essas informações genéticas para a população selvagem e melhore o vigor genético dos peixes selvagens, né? Um dos motivos de extinção é o intercruzamento, né, dentro da mesma população, a população cruzando
com indivíduos com alto grau de parentesco, né? E aí promove uma população muito homogênea, que não é interessante para a natureza. Guilherme, então vamos falar especificamente dos peixes que vocês trabalham aqui, que estão ameaçados de extinção. Antes eu gostaria que você dissesse, dentro da bacia do Paraíba do Sul, quais são as espécies aquáticas ameaçadas? Ao todo são 17 espécies, sendo 3 crustáceos, camarões, molúsculos, um réptil, né, um cágado, né, uma tartaruga de água doce, e 13 espécies de peixe. Dentre essas 13, talvez eu esteja enganado em termos de quantitativo, tem que rever, 5 ocorrem na calha do Rio Paraíba do Sul, as demais ocorrem em pequenos riachos de floresta. Então nós trabalhamos, dentre essas 5, nós trabalhamos com 3, que é a piabanha, o surubim do Paraíba do Sul e a grumatã. Essas 3 espécies. Elas estão contempladas em algo muito maior, que é o Plano de Ação Nacional para a Recuperação dessas espécies, que é uma política pública do Ministério do Meio Ambiente. Aqui é a segunda etapa da incubação das larvas, né? Aqui nós estamos focados na espécie surubim do Paraíba, que é Standacneridium paraíba. É uma espécie endêmica. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só ocorre em um determinado local, e a área dela no planeta Terra é na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, o que torna a espécie muito peculiar, né, se comparada às outras, porque a população dessa espécie está em declínio acentuado, né, na natureza. E aqui a gente já domina o processo de reprodução. Então, nós tiramos das incubadoras cilíndricas e acondicionamos essas larvas nessas incubadoras tipo calha. Fica mais fácil o manejo. Aqui vocês podem ver as larvas de surubim, são essas que estão no fundo. Elas ficam agrupadas nessa fase, e em cima tem larvas menores de outra espécie. No caso são de lambaris,
o motivo delas estarem juntas, porque a larva de surubim, nessa fase aqui, ela é ictiófaga, ela precisa comer outra larva de peixe. E nós botamos a larva de lambari para servir de larva forrageira, a larva que vai alimentar a larva de surubim, né? E é um processo de crescimento muito rápido, porque ela está comendo, a larva de surubim está comendo proteína bruta, né? Que são outras larvas, né? Então ela consegue quase que duplicar o seu tamanho em 24 horas, né? Então é um momento que toda a equipe tem que estar voltada, né? Voltar a sua atenção para esses peixes aqui, que são muito sensíveis, né? E não pode faltar alimento, senão elas começam a comer umas às outras. Então, num dado momento, você tem 40 mil, quando você vê, só tem 10 mil. Aí lá no quinto dia só tem 2 mil. E os bichos ficam grandes. Então a gente tem que ter uma atenção dobrada e jamais pode faltar água aqui, né? E a limpeza é o fator crucial para o sucesso do processo de larvicultura. A higiene, né? No processo, senão promove uma proliferação muito grande de bactérias, né? Fungos que são perigosos para a saúde da larva nessa idade aqui.
As barragens com pequenas e médias centrais hidrelétricas são outro grave problema do Rio Paraíba do Sul. Elas limitam a livre movimentação das espécies nativas migratórias, impedindo seu acesso a áreas fundamentais para o seu ciclo de vida, como a piracema. Esta situação vem se agravando em função da previsão de construção de mais de 100 novas grandes e pequenas barragens na calha principal do rio, assim como nos seus principais afluentes. Isso pode provocar o desaparecimento de grande parte das populações das espécies de peixes nativas da bacia e riscos para as espécies já ameaçadas, como o surubim do Paraíba e a piabanha. Essa é a piabanha, né? São indivíduos que já estão com quase 2 anos. Os machos já são reprodutores, né? Sob uma ligeira pressão abdominal eles liberam sêmen, ó, espermatozoide. Então eles já entram no rio, desempenhando o papel de reprodução. Esses animais serão soltos em março.
Guilherme, nós estamos aqui na penúltima fase, né, que seria a quarta fase do projeto de conservação das espécies ameaçadas, aqui no braço do Rio Paraíba do Sul. Me explica um pouquinho esse processo. Então, aqui é o penúltimo processo, né? Os peixes saem do laboratório, né? As larvas vão para os tanques berçários, né? E lá eles ficam protegidos, recebendo ração diariamente, né? Por, em média, 1 ano e meio. Nos últimos 6 meses, que antecede a soltura no ambiente natural, nós começamos a fazer a transição alimentar, né? Nós jogamos mais folhas, jogamos frutos, né? Insetos. Naquela terceira fase que a gente mostrou, né? Exato. E aí, que é uma fase também muito crucial, porque o animal ele tem que chegar no ambiente natural sabendo das outras possibilidades alimentares, né? Nós oferecemos também pequenos peixes lá e soltamos os animais nesse ponto específico, né? Esse é um projeto piloto que nós começamos, em vez de soltar em meio à multidão, em locais que hoje nós chegamos à conclusão que eram inapropriados, porque não tinha essa gama aqui de abrigos, de árvores dentro do rio, né? Porque no caso da piabã ela precisa ficar por entre as raízes, por entre os galhos caídos, né? É estratégico para ela em termos de abrigo, em termos de alimentação, porque ela vive também da mata ciliar, dessas árvores que estão às margens dos rios, né? Tudo que cai das árvores, seja inseto, seja as fezes dos pássaros, frutos, né? Frutos, flores, sementes, a piabanha utiliza como alimento, né? Então, a partir do momento que nós começamos a soltar em locais assim, né, que nós chamamos de estratégico, nós atingimos esse resultado que vocês viram aqui. Os animais convivendo perfeitamente com a gente aqui, bem próximo à calha do rio Paraíba do Sul, estão soltos na natureza. Especificamente essa população aqui, que eu acho que deve ter em torno de 3 a 4 mil indivíduos, né? Esses peixes foram soltos há 3 anos atrás e convivem com a gente. Eles só desaparecem por 1 mês, no máximo 2 meses, no período da cheia do rio, para reproduzir. Então eles já estão fazendo o papel que nós gostaríamos, que é o aumento populacional advindo dessa população aqui, né? E aí a gente gosta de ter essa população perto da gente, porque é o momento da gente fazer a conscientização ambiental com o público que visita a nossa estação, que é muito variado, que vai desde alunos do ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, já pesquisadores, né? E pescadores e comerciantes que vêm aqui passear, conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho, se doar também como voluntário. Então é muito estratégico a gente ter esses peixes aqui, porque você só consegue conservar aquilo que você está vendo, né? Como é que você conserva uma espécie ameaçada? Eu não falo conservar de guardar, estou falando conservar de manter vivo, né? Essa palavra conservação em ecologia é isso, é você manter vivo o animal, né? Você só consegue manter vivo, fazer um programa de conservação quando você está vendo uma coisa a olhos vistos, né? E ver que é um trabalho que é factível, né? Antes, quando eu cheguei na região, há 26 anos atrás, pode-se dizer que era um peixe localmente extinto, ou quase extinto. Hoje é o que vocês viram aqui. Um animal, né, que está oficialmente ameaçado, está na lista vermelha de animais ameaçados brasileira, né, e que nós esperamos, quando eu falo nós, é a nossa equipe de trabalho, né, nossos colaboradores, que é o Instituto Chico Mendes, né, através do CEPTA, que é o Centro de Pesquisa de Peixes Tropicais, que é coordenado, né, esse trabalho específico pela pesquisadora Carla Polaz, que é analista ambiental do ICMBio, pelo professor Alexandre,
que é o geneticista da Universidade de Mogi das Cruzes, pelo Danilo Canepli, Alexandre Hilsdorf, o Danilo Canepli, que ele é o técnico, é o biólogo da Companhia Energética de São Paulo, né, pela professora Érica Caramache, da Universidade Federal Fluminense, que ela desenvolve trabalhos de ecologia com a gente, né? Então, quando essa equipe se reúne, dentre outros colaboradores, né, quando essa equipe se reúne e se agrupa, né, quando eu faço essa ou outras equipes, né, os trabalhos são bem-sucedidos. Veja o que está acontecendo com a arara azul, com o peixe-boi, com o bico-leão dourado. São situações semelhantes à nossa, né, que estão indo à frente, né, apesar da os acentuados impactos e os declínios populacionais que cada espécie dessa vem sofrendo, né. Então, essa fase aqui é a penúltima, por quê? A última fase é o monitoramento. A gente entrar dentro do rio, capturar os indivíduos, ver o crescimento, ver se o que eles estão se alimentando, o que eles estão comendo, né? E ver a efetividade dessa atividade, que é a recomposição dessas populações. Guilherme, todo esse processo, desde a procriação até esse monitoramento que vocês fazem, que é a última fase, quanto tempo levou? Então, o processo em si, de reprodução até a soltura, é relativamente rápido. Nada menos que 2 anos, né? Reproduzimos, botamos nos tanques berçários as larvas, elas cresceram e trouxemos para o ambiente natural. Só que isso é a pontinha do iceberg. Conforme eu havia dito, a nossa estação é um banco genético, né, como um zoológico. Nós temos populações, por exemplo, de piabanha capturados em no mínimo 6 rios diferentes. Para quando chegar o momento da reprodução, a gente utilizar peixes de diferentes rios. Agora, juntar esses, por exemplo, 200 indivíduos selvagens numa estação como essa, demorou nada menos que 15 anos. Então, se nós considerarmos o primeiro dia de coleta de reprodutores, depois os nossos colaboradores voltando para a academia, fazendo seus mestrados, doutorados, para desenvolver pacotes tecnológicos de reprodução, né? Depois começar a reproduzir, 2 anos para o peixe crescer e soltar, são 20 anos. Né? Mais 20 anos para trazer uma espécie novamente para a calha do rio, é uma façanha bem feita, a meu ver. Então é um êxito, né? Que quando a equipe está toda junto, os colaboradores, é só felicidade, né? Porque é muito fácil destruir. É muito fácil você chegar com uma motosserra, você transforma essa paisagem aqui com uma manhã, com uma motosserra. Agora, uma vez transformada, pelada as margens, para você recompor essa paisagem, por exemplo, são no mínimo aí 10 anos, né, para você voltar com essa paisagem de árvores. Agora, voltar com os peixes, pode botar mais 10, né, porque você não adianta ficar soltando peixe no rio se não tem alimento natural, não vai ter ninguém ficar jogando.
A profissão do cara é jogar ração no rio. Não faz sentido para a conservação isso. O peixe tem que se virar. Ele tem que competir com as outras espécies e encontrar aquele equilíbrio que nunca se equilibra, né? Porque no meio ambiente as coisas nunca estão equilibradas. Ora, uma população tem poucos indivíduos, ora tem muitos. Isso vai depender com os fatores naturais, né? A temperatura, a vazão do rio, né? A oferta de alimento. Vai que aquela árvore ali que a peabanha se alimenta floriu e teve uma ventania na hora da frutificação, de formar, da polinização, e as flores caíram. Aquela árvore ali, por exemplo, o ingá, vai ter pouca oferta de ingá, que é um item alimentar da peabanha. Então, naquele ano, e para piorar, teve pouca chuva, choveu pouco, não inundou, não teve uma boa reprodução. E aquela pouca reprodução que teve, ventou na época da frutificação do ingá, da floração, teve pouco alimento. Então, quando esses dados começam a se encontrarem, né, vai resvalar no aumento populacional daquela espécie para aquele período de 2, 3 anos. Mas, ora a natureza se comporta assim, ora se comporta de outra maneira, com abundância. Depois podem ter 3 anos de abundância, 1 ano de baixa, né? Então, isso é a natureza, né? Equilíbrio, desequilíbrio, né? Quando está no equilíbrio é muito rápido. Enfim, esse é o estudo de ecologia. É por isso que a gente recebe bastante os alunos de graduação e tenta passar o máximo de informação para essa turma. Porque só assim eles vão poder levar em prática a teoria de sala de aula para o meio ambiente e poder assim contribuir. Em 1998, né, aconteceu um acordo de cavalheiros, onde o maior pescador, né, de dourado do Rio Paraíba do Sul, né, um professor de história, se comprometeu de soltar, a partir daquele momento, todos os peixes que ele pescasse, seja o robalo, seja os piaus. E um biólogo, a partir desse momento, se comprometeu de fazer uma desova de uma espécie nativa e soltar no rio. Daí nasceu o Projeto Peabanha, isso em 1998. De lá para cá, muita coisa aconteceu, houve uma evolução, né? E muitos colaboradores se aproximaram, né? E nós nos fortalecemos, tendo como norte a pesquisa científica, né? A Pesagro deu um apoio muito grande, que é a empresa de pesquisas agropecuárias do estado do Rio de Janeiro, e cedeu esse espaço de terra, né? Onde nós montamos a pessoa jurídica, a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul. Você está aqui há 25 anos, né? No município, né? E a instituição já tem 20 anos. De lá para cá, muita dissertação de mestrado, tese de doutorado, aconteceu aqui dentro, inclusive a minha de doutorado. A grande maioria voltada para a conservação de espécies de peixes ameaçados.
espécies que você trabalha aqui de aquáticas que estão em extinção? São 3, que é o surubim do Paraíba, que é uma espécie de bagre, uma espécie endêmica, ou seja, só ocorre aqui na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, a piabanha e a grumatã. Além dessa, nós trabalhamos com outras, né, que não estão ameaçadas, mas fazem parte das espécies que possuem valor comercial, que é o piau vermelho, o piau branco, a curimatã e o jundiá, que é um outro tipo de bagre. Além dos lambaris, que são as espécies pequenas também. Isso tudo tendo como norte uma política pública denominada Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas, que é uma política pública do Ministério do Meio Ambiente. Agora, essas espécies que você citou, né, ameaçadas, foi em função de quê? De um desastre ambiental ou desse problema histórico aqui da bacia do Paraíba do Sul, as plantações de café no século XIX, derrubada da mata? Como é que se deu essa extinção dessas espécies? A bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, ela é acometida, já vem sendo acometida desde o século XVIII, né, o grande período assim, de desmatamento, né, quando o desenvolvimento vem para a bacia do Paraíba do Sul. Então foram inúmeros ciclos, né, o ciclo do café, depois do leite, da cana-de-açúcar, né, depois o processo industrial, né, haja vista, nós temos a maior usina siderúrgica do Brasil, ocorre na bacia do Paraíba do Sul, em Volta Redonda. Só para lembrar que o Rio Paraíba do Sul passa por 3 estados, né? Sem considerar que ele passa por 3 estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais, onde está o maior produto interno bruto do país, a maior economia do país está dentro dessa bacia. E você imagine, entre 4 e 5 mil habitantes, né, usufruindo da água do Paraíba do Sul, né, e agora parte dessa água indo para o Rio de Janeiro para abastecer uma população de 9 milhões de habitantes e a outra parte indo para São Paulo. Imagina o quanto de água deixa de passar na porção terminal do Rio Paraíba do Sul, que é essa região onde Itaocara está inserido. Né? Que por felicidade, né, por não ter muitos barramentos hidrelétricos, é a região de maior biodiversidade, né? A maior região de diferentes espécies de peixe, né, e de outros grupos de animais ocorrem aqui. Quer dizer, teve esse processo histórico que você falou, né, que começa desde o século XVIII e também houve um acidente ambiental em 2010, né? Não, os acidentes são recorrentes, eles são constantes. Graças a Deus eles estão quietos há uns 3 anos, há 4 anos, que eles não ocorrem em escalas imensas, né? Um deles aconteceu em 2010, que aconteceu em Resende, né, onde foram derramados em torno de 8 mil litros de endosulfan, um carrapaticida que já foi abolido em diversos países, ainda era utilizado aqui no Brasil, né, por uma empresa lá em Resende. E ele chegou no Rio e ele veio dizimando populações de Resende até a Foz, ou seja, mais de 600 quilômetros de trecho, né, que esse líquido tóxico foi passando e foi acometendo essas populações. E cada acidente desse vai reduzindo as populações. Se a espécie já estava ameaçada antes desse acidente, imagina depois desse acidente. Quantos indivíduos deixam de existir? Né? Então isso vai direcionando para um gargalo de extinção. Esse acidente foi tão grave que foi considerado um dos maiores do planeta, em termos de ambiente aquático, né? Só não foi tão grande quanto o que aconteceu no Rio Doce, né? Mas segundo especialistas, é singular o que aconteceu, né, com esse tipo de produto químico.
O terceiro processo é o processo mais longo, né? Porque o tanque berçário recebe uma larva de 5 dias, né? Essa larva vai ficar nesse tanque berçário por quase 2 anos, até o peixe atingir a faixa de 20 centímetros a 25 centímetros, quando ele vai estar mais apto a voltar a entrar no ambiente natural. Então ele deixa de estar no ambiente de água parada e vai para o ambiente de correnteza. Então essa mudança de habitat é muito grande para o animal. Então nesses últimos meses que o animal ainda vai ficar no tanque, a gente começa a fazer essa transição alimentar para quando ele chegar no ambiente natural, ele não ficar tão perdido em termos alimentares. Agora, essa água desses tanques teve um tratamento, né, Guilherme? Que você captou do Paraíba do Sul, mas a gente sabe que está poluído. Qual o processo de purificação dessa água aí para fazer esses tanques? Então, para a gente conseguir a licença de operação, né, essa estação passou por um processo de licenciamento ambiental, nós tivemos que mostrar, né, como que a gente ia tratar da água. Então nós fizemos no local da captação, nós coletamos a água, seguindo a metodologia de análise, né, oficial, mandamos para um laboratório e mostrou que a água chegava com uma carga orgânica elevada de nitrogênio e fósforo. E ao mesmo tempo nós também fizemos a análise da água após ser utilizada, após passar por dentro dos tanques berçários, né, e tanques de reprodutores, né. E ela sai dos tanques e cai num tanque de depuração e purificação, né. Esse tanque é formado por um tanque escavado, né, ele é composto por um tanque escavado e a superfície dele é tomada por uma planta aquática, que é a jigoaga ou aguapé. Né? O sistema de raízes dele fica tão prolongado, né, que ele absorve todo esse nitrogênio e fósforo. É tudo que a planta precisa. Então a gente pode dizer que a nossa água, né, ela entra com uma qualidade ruim e ela é devolvida ao rio com uma qualidade muito superior à captação. Isso faz parte da nossa responsabilidade ambiental. Ao final do dia eu sempre vou na beira do rio ver se as piabãs estão lá, como é que elas estão. Eu observo assim o quão duro foi chegar naquele resultado dos peixes vivos ali e como é fácil dizimar aquele resultado ali com uma tarrafada, com uma rede, né? Então eu paro e penso que o ser humano, cada um consegue fazer o seu melhor, né? Uns direcionam o seu melhor para restabelecer uma espécie que outrora foi abundante, como na década de 50, que a piabanha era a 4ª espécie mais pescada, e até um tempo atrás entrou numa lista oficial de ameaçado. Então, isso é o seu melhor, conseguir retornar. E também existe o outro seu melhor, que é seu melhor tarrafiador, né? Não se importar que aquela espécie está para desaparecer do planeta e não se incomodar com isso e jogar a tarrafa mais aberta possível e acabar com um trabalho de 20 anos. Né? Então a gente aproveita esse momento para dizer que tudo tem seu tempo. Agora é o tempo de raciocinar, de mentalizar o que nós queremos para o futuro. Né? Eu acho que agora é o momento, né, focal, né? Nossa instituição trabalha com peixe, de focar no peixe, deixar que as populações se restabeleçam, né? E depois, uma vez restabelecido, começar a usar práticas mais adequadas, né, em relação à pesca.
hora nenhuma fazemos apologia de não se deve pescar, não se trata disso. Até porque a pesca é a atividade mais antiga, né, da humanidade, né? Um dos apóstolos era pescador, né? Então a gente acha que o pescador, sim, essa pesca tem que existir, porque o peixe é uma proteína extremamente saudável, né? E a pesca em si gera milhares de empregos aqui nesse trecho que vai de Além Paraíba até a Foz, né? Há um tempo atrás nós fizemos um inventário, passava de 1000 pescadores que viviam direto ou indiretamente da pesca. Mas, do jeito que está, não faz mais sentido. Pescar na Piracema, não faz mais sentido pescar na Piracema. Piracema é o momento do peixe, é o momento dos peixes se propagarem, aumentarem suas populações. E pescando o reprodutor, você está acabando com a galinha dos ovos de ouro. Essa galinha daqui a 3 anos não vai existir, não vai botar ovo. Então, isso é uma das práticas que deveria acontecer. Já foi pior? Já foi, agora as coisas já estão muito melhores, né? Um dos grandes parceiros nossos é a Colônia de Pescadores E21, que preconiza também, está preocupada com isso também. Outra prática que deveria ser utilizada é utilizar tamanhos de malha que permitisse pegar só peixes que já fizeram a primeira reprodução, ou já desenvolveram o papel dela, já desovaram. Então, teoricamente, já podem ser abatidos. Agora, não faz sentido pegar peixes imaturos, peixes pequenos. As peixarias ainda compram peixe pequeno. Se a peixaria deixar de comprar o peixe pequeno, o pescador não vai ter como levar o peixe pequeno. Então, essa visão de que temos que pescar o máximo possível já não é mais condizente com o tamanho do estoque pesqueiro, né? Isso só aumenta a possibilidade das espécies se extinguirem, né? Agora, quando a gente fala num acidente ambiental, a pesca deixa de ser o maior dos problemas, né? A poluição química é o grande problema. A quebra de uma rota migratória com uma hidrelétrica é um problema quase irreversível, ou irreversível. Só vai ser reversível se você tirar a hidrelétrica da calha do rio, porque os peixes não podem subir. Então, nós estamos em 2018, né? Estamos caminhando para uma evolução ambiental, né? Condizente com o nível que o Brasil ocupa em termos de biodiversidade, mas nós pesquisadores e ambientalistas começamos a ficar preocupados quando a gente escuta no noticiário que o Brasil vai sair de um Acordo de Paris, que o Brasil não vai mais sediar uma conferência, né, de mudanças climáticas, como o que ficou acordado anos atrás, que nós seríamos os anfitriões da COP25. Então, qual o futuro que os pesquisadores enxergam disso? Nós ficamos bastante temerosos, né? Nós estamos no momento de vanguarda, de sermos estarmos na cabeça da conservação, porque nós temos uma Mata Atlântica, nós temos um Pantanal, nós temos um Cerrado, nós temos uma Caatinga, nós temos os Pampas gaúchos, nós temos a grande floresta amazônica. Então, qual é a nossa maior vocação? Eu pergunto a todos. É o turismo, é a conservação. Quanto um turista não pagaria para ver uma onça pintada? O quanto um turista não pagaria para ver uma reprodução de um surubim? Está com surubim na mão. O quanto a gente deixa de aproveitar isso tudo, né? E quando a gente olha que o que está sendo falado, políticas futuras, é abrir a Amazônia para o desenvolvimento, é diminuir o licenciamento ambiental para facilitar os empreendimentos, né? Eu penso que algo está errado, né? Enfim, como bom brasileiro, né,
a esperança é a última que morre e temos pouco tempo, né? O tempo que temos, a gente não pode ficar parado e a gente tem que fazer o que você viu aí hoje, né? O que você viu não é o trabalho de uma instituição, é o trabalho de várias instituições, que eu já falei, como a UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, como a UFRJ, como a Universidade de Mogi das Cruzes, a USP, né? A Companhia Energética de São Paulo, o INEA. Então, a gente está abraçado, né? O que depender da gente, ao menos para a fauna aquática do Paraíba do Sul, a gente está disposto a arregaçar a manga. E eu não poderia jamais deixar de citar 3 grandes parceiros. Primeiro é a Pesago, que acreditou na gente, né? E cedeu esse grande espaço. O outro é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes para a Conservação de Biodiversidade, que está de mão dadas com a gente, desenvolve um excelente trabalho através do CEPTA, Centro de Pesquisa de Peixes Tropicais. E por último, o nosso grande patrocinador, que é o Instituto Humanize, né? Que está muito preocupado com essas causas socioambientais e está de mão dada com a gente há muitos anos.